Olá, meu povo! Estamos em mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara do nosso estado. E hoje, a nossa convidada, gente, Respira Arte, participou de novela da Globo. Mas antes, Giovana Campos, bem-vinda. Hoje é leve, né, amiga? Bem-vinda, minha amiga. A gente vai dar uma quebrada, né? Vamos falar de um assunto mais leve, que todo mundo gosta, não é igual política, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Cultura, todo mundo Não gosta, tem né, como não gente? gostar, né? Ludmila Marques, bem-vinda. Obrigada, Débora. Obrigada, Giovana. Um prazer estar aqui presente no Uai Podcast, né? O podcast que é a cara de Goiás. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos por você tirar um tempinho. Para começar, nós queremos saber quem que é a Ludmila, de onde que a Ludmila veio. E também essa história da Globo aí. Nós queremos saber. Conta um pouquinho pra De gente. Aparecida, a Sim. atriz global, né? Conta pra Literalmente. gente. Então, eu sou artista do teatro. Eu comecei a fazer teatro na comunidade do Jardim Tiradentes, lá em Aparecida de Goiânia, que é onde eu ainda moro. Essa experiência era uma experiência de teatro comunitário na Igreja Católica. E eu comecei a fazer teatro lá porque eu era bastante tímida. Então, pensei que aquele tipo de prática podia me ajudar a me comunicar melhor, ficar mais despojada. E, na verdade, gente, quando eu cheguei lá, eu descobri que aquilo era uma ampliação de horizontes. E desde aquele dia, eu tinha 15 anos quando eu comecei a fazer aulas de teatro. Esse ambiente das artes me abraçou de uma forma que eu nunca mais consegui deixar de estar nos palcos. Então, hoje eu sou uma professora universitária, eu sou uma produtora cultural, eu trabalho com teatro, com cinema. E na semana passada eu fiz a minha estreia na Rede Nacional de televisão pela novela Coração Acelerado, da Rede Globo. Estou muito feliz com esse momento, porque é também um momento de reconhecimento desse Sim, trabalho claro. que a gente vem plantando há tanto tempo, sabe? Então, eu gosto de falar que eu sou uma artista do teatro, mas que o teatro abre portas inúmeras para mim e, a partir dele, eu posso desenvolver várias frentes de trabalho. Arrasou. Eu já pensei em ser atriz. Acredita? Mesmo? Eu já fiz artes cênicas, Me conta. com a Letícia Luquezzi. Mas é quando você conhece, não sei se Eu você conhece, bem das antigas. conheço. Era minha Eu professora conheço. de teatro. De A artes cênicas. Letícia, sabe que ela tinha, não sei se ela ainda tem, um portal de críticas sobre peças teatrais. Eu me lembro disso. Eu nunca mais vi a Letícia. Depois Faz vou até tempo pesquisar. também. Nossa, bem, quando era bem amiga. Eu sou pequena ainda, né? Da idade, Eu gente. que tô também. falando. Mas que legal, Ludmila. Eu nunca pensei em ser atriz, assim. Não consigo, parece. Mas, Giovana, parece que é questão de dom. Você acredita nisso ou não? É estudo, exercício. estudo e exercício. Eu acredito, assim, que tem gente que tem mais facilidade para algumas Sim. linguagens, né? Então, assim como vocês trabalham com a comunicação, eu imagino que desde pequena vocês já deveriam ter também um tipo de expertise, assim, às vezes, para se comunicar. Mas eu não acredito que seja dom, uma coisa que você nasce com aquilo, não. Eu acho que é estudo, é técnica, é pesquisa, assim como Persistência, né? persistência, assim como um médico sempre tem que estar se atualizando, um artista também sempre precisa estar atualizando a sua... E a cada trabalho que a gente faz, eu gosto de pensar que a gente está começando do zero. Porque você não pode trazer as referências do trabalho anterior. Você tem que criar outras coisas, senão a gente começa a se repetir, né? Então, eu gosto de pensar assim, não é dom, não. É técnica, muito estudo e muita vontade de fazer acontecer, sabe? É outro ser, né? Sabe o que eu acho engraçado, Ludmila? Quando eu vejo os artistas, né? Vocês falando sobre o papel, você fala assim, exemplo, a Débora, Sim. é uma personagem. Aí eu falei, gente, se fosse porque não pode, né? Sim. Vocês têm uma forma diferente de falar do personagem, eu acho tão bonito. Porque, na verdade, o personagem, ele embora seja a atriz, o ator interpretando, é sempre outra vida que você está criando ali por meio do seu trabalho. Então, quando eu estou interpretando uma personagem, por mais que eu empreste coisas da Ludmila para ela, é uma criação outra. Então, vamos supor, eu já fiz personagem... Eu faço uma personagem atualmente que ela tem 8 anos de idade.
Poxa, já tem muito tempo que eu tive 8 anos. Então, eu trago algumas referências da minha criança, mas eu também pego referências das crianças que são os meus sobrinhos em casa, dos meus estudantes, da escola básica. Eu já fiz personagens que são prostitutas, eu já fiz personagens que são mulheres idosas. Eu não tenho essa experiência, mas pela pesquisa a gente vai buscando aqui e ali, empresto o meu corpo, empresto um pouco da minha compreensão do que é, mas é sempre uma criação de algo à parte, não é? Por isso que a gente sempre fala do personagem em terceira pessoa. Mas às vezes a gente se confunde também, sabe? Fala, não, porque eu. Não, personagem tal. Essas diversas facetas aí que você já interpretou, qual que foi a mais difícil, assim, que foi um desafio para você? Eu acredito que todo personagem é desafiador, justamente por essa perspectiva de tentar fugir daquilo que sou eu, que é comum, não é? Mas tem alguns personagens que me chamam muita atenção. Essa criança de 8 anos que eu faço hoje, que é a Nana, do espetáculo Caixa Mundo Eu, é difícil fazer porque uma criança de 8 anos ela é muito espontânea, exige um corpo que eu, uma mulher de 37 anos, talvez não tenha. Então, precisei fazer uma forte preparação corporal, precisei também buscar essas referências vocais para trazer para ela, então é bastante difícil. E tem uma personagem que tem muito meu coração, que chama Dilma, que é do espetáculo Abajur Lilás, criação do Plínio Marcos, que a gente circulou por um longo prazo. Foi meu espetáculo de diplomação na faculdade. Em 2014, a gente ficou circulando com ele até 2018. A Dilma era uma mulher trabalhadora do sexo que era mãe. Eu não sou mãe e também nunca trabalhei, né, vendendo meu corpo. E era uma personagem que exigia bastante de mim, assim. Não sei se eu posso dizer que foi a mais difícil, mas era uma personagem que exigia que eu não julgasse, que eu não visse ela como uma pessoa à margem, que eu buscasse ter empatia com aquela mulher. Ela era uma personagem, embora uma prostituta, ela era muito preconceituosa. E aí eu sempre tinha que tentar fazer esse papel de entender o que essa personagem tem por trás que faz ela ser assim. E não julgar. Acho que é uma das personagens por quem eu tenho mais carinho e que tirou um trabalho de mim que eu não havia entregue até então, sabe? Interessante, né, amiga? Demais. E você é aqui de Goiânia? Eu nasci em Goiânia, mas eu sou de Aparecida de Goiânia. Eu moro lá desde que eu tinha um pouquinho mais de um ano. Minha vida toda no Jardim Tiradentes, que é um bairro da periferia de Aparecida de Goiânia. E é difícil, né? Muito. Ainda mais viver de arte. Sim. A gente que mora na periferia, em muitos momentos a gente se vê representado apenas por estatísticas. Vocês concordam comigo? Super. As pessoas pensam que na periferia só tem desigualdade, só tem criminalidade, não tem nada de proveitoso. A gente passa muitas dessas dificuldades, sim. Mas eu gosto de pensar a periferia como um lugar de potência também, sabe? De coisas incríveis. Foi na periferia que eu descobri o teatro. É na periferia que eu aprendo sobre a questão racial que atravessa a minha família. Foi na periferia que eu aprendi sobre viver em comunidade, compartilhar possibilidades de vida. Ali eu aprendi sobre a gente se ajudar, sabe? Não é fácil viver de arte em Goiás, no Brasil. Não é fácil viver de arte na periferia também não, porque tem muito preconceito. Mas tem muita coisa boa também. Como, por exemplo, você tem muitas capacidades de pesquisa entre as vizinhanças, Sim, em casa, sabe? Eu gosto de ver a periferia nesse lugar de estatística, sim, muitas vezes, mas de potências, de criação de novos universos. Agora, nesse momento, por exemplo, eu tenho vários amigos que foram para a universidade ou estão na universidade que ainda moram lá no bairro e que ainda constroem a sua trajetória a partir dali. Né? Então, assim, como que é isso de... você vai aos estúdios da Rede Globo gravar uma novela, mas você ainda mora no mesmo lugar, você ainda se relaciona com seus amigos da escola. De alguma forma, isso também é o que potencializa não só os meus sonhos, mas os sonhos das pessoas que convivem comigo também no dia a dia da comunidade, sabe? E tem também essa questão do coletivo, da lealdade também, né? Sim.
Muito. Eu queria saber um pouquinho mais do papel que você fez na novela, para quem não assistiu, né? Conta um Sim. pouquinho do personagem que você interpretou e Sim. quando que foi ao ar, onde que as pessoas podem assistir. Então, a novela Coração Acelerado é uma novela que está sendo gravada, foi gravada a primeira parte em Goiás, passando pela cidade de Goiás, Pirinópolis, Pires do Rio, né, outras cidades também, Goiânia. E agora, essa segunda fase está sendo gravada lá já no Rio de Janeiro. E aí, conta uma história de uma cidade fictícia chamada Bom Retorno, que tem ali como o pano de fundo o sertanejo, a música sertaneja, né, a cultura goiana. Então, eu fiz uma personagem que é uma das moradoras de Bom Retorno, que traz uma informação importante para um personagem chamado Leandro Brasil, que é interpretado pelo Davi Júnior. Vocês devem conhecer, que é um ator que está assim, em projeção nacional, né? Esteve na Dança dos Famosos recentemente. Então, eu contracenei com o Davi, trazendo uma informação interessante para ele sobre um personagem que ele estava buscando para revelar um mistério da trajetória desse personagem, Leandro Brasil, na trama. O capítulo o capítulo 23, foi ao ar na sexta-feira da semana passada, então tem uma semana, né? E está disponível para assistir na Globoplay também. É uma novela que passa no canal aberto, mas depois fica à disposição na Globoplay. E nas redes sociais também. Eu já fiz, né, o papel ali de vender meu peixe também nas redes sociais. Eu já coloquei, quem quiser pode me procurar lá, Ludmila Marques, que vai dar para ver um pouquinho. Eu quero saber como que você recebeu esse convite, qual que foi sua reação também. Sim. Olha, esse convite veio de uma forma bastante inesperada. Eu tenho muitos amigos que estão no elenco fixo, que são artistas aqui de Goiânia, como a Fernanda Pimenta, a Renata Caetano. O Alan Jacinto fez uma participação também. São amigos queridos de longa data e outros colegas também que estão fazendo participações. E, de alguma forma, meu nome chegou lá para o pessoal da produção. Eu acredito que tudo que a gente faz, assim, a gente vai construindo caminhos para chegar onde a gente quer chegar. E a maneira como a gente se relaciona com o nosso trabalho e com os nossos colegas também diz muito, né? Então, eu sei que tem aí um dedinho das minhas amigas indicando o meu nome lá. E o convite chegou pela produtora de elenco, que é a Dani. Foi inesperado, assim. Eu até fiquei meio bamba na hora que eu recebi a mensagem de WhatsApp, né? Olha que engraçado, eu estava comendo um sanduíche, aí eu vi a mensagem e falei, respira, gata, vou terminar de comer meu sanduíche aqui antes de eu falar com ela. E aí foi bem rapidinho, ela falou comigo numa sexta-feira, eu encaminhei os meus materiais, ela confirmou em menos de meia hora que eu iria. Eu fui numa terça, gravei na quarta e retornei na quinta. Nossa! É tudo muito rápido, assim, sabe? Mas foi uma experiência ótima. Eu conheci gente muito querida lá, o pessoal da produção, algumas atrizes também. Que legal. Sim. Eu já visitei os estúdios Globo, amiga. Você acredita? Conta pra gente. Com o pessoal da faculdade. Nossa, é legal. outro mundo, né? Outro universo. É outro universo, assim. Literalmente, você entrando assim e fala, meu Deus, Sim. parece outra cidade. Sim. Muito legal. Agora, assim, Ludmila, voltando para essa parte de projetos sociais, Sim. você acha que falta projetos mais voltados para o social ou você acha que já está bem encaminhado? Eu acho que sempre que a gente puder ter projetos culturais voltados para a questão social é importante. A gente tem alguns, sim, mas falta. O Brasil, ele é um país de dimensões enormes. Então, assim, o tanto de projetos que a gente tem hoje ainda não dá conta de abarcar todas as comunidades periféricas, as favelas. A gente vê projetos que são muito interessantes, mas que, com certeza, se tivesse mais incentivo fiscal, poderia atender mais pessoas, né? Então, falta sim. Por exemplo, as leis de incentivo são um mecanismo muito interessante desses projetos conseguirem chegar nas periferias, nos bairros, mas nem todos os artistas sabem como você acessa essas leis de incentivo. E os aportes financeiros que são determinados para as leis ainda não são tão grandes. Ou também, às vezes, a gente encontra dificuldades em patrocínios diretos ou patrocínios via lei. Porque, por exemplo, vou tomar um pouquinho do tempo de vocês para falar disso, porque é um assunto que me interessa muito e eu acho que é bom a gente aproveitar esse espaço para
para desmistificar ele, né? Quando a gente inscreve um projeto num edital de lei de incentivo, é como se a gente estivesse participando de um concurso público. Então, eu vou lá, eu organizo um projeto, eu descrevo ele e eu mando para aquele edital. Tem uma banca que avalia aquele projeto e, se ele for aprovado, pode ser financiado por 2 modos. Pode ser via prêmio, que geralmente é quando aquele valor de impostos já foi revertido para aquelas ações culturais. Então, uma vez que foi aprovado, o dinheiro entra na minha conta, eu realizo o projeto e eu faço a prestação de contas para o governo. A segunda maneira é por via de captação, que aí seria o quê? Ao invés de receber o dinheiro, eu recebo uma carta que diz assim, esse projeto da Ludmilla, ele é um projeto com validade cultural, artística e viabilidade de realização. Então, eu pego essa carta e eu vou até empresas e empresários dizer, olha, eu tenho esse projeto aprovado, você quer financiar? E aí, essas empresas, elas têm a opção de, ao invés de pagar o imposto direto para os cofres públicos, direcionar o imposto para financiamento desse meu projeto, e aí eu é que faço a prestação de contas. Só que nem sempre é fácil a gente conseguir isso, porque, por exemplo, aqui em Goiás, são poucas as empresas que se interessam em receber a gente para conversar sobre isso, e algumas empresas onde a gente consegue entrar, muitas vezes estão querendo financiar ou sertanejo ou artistas que já têm uma grande projeção. Sim. Então, essa é uma dificuldade, sabe? Se a gente tiver a possibilidade de ampliar esse acesso dentro das empresas, a gente consegue captar melhor, mais fácil essa verba. E uma verba, por exemplo, se uma empresa ela vai passar ali R$100 mil, ela tem que pagar R$100 mil de imposto, uma vez que ela direciona parte desse dinheiro para a cultura, projetos culturais aprovados em lei, a gente tem pesquisas recentes que mostram que para cada R$1 investido, voltou R$ 7,49 só da Lei Rouanet, por exemplo, que é a Lei de Incentivo Federal. Então, vocês concordam comigo que, ao invés de eu só pagar o meu imposto ao empresário, direcionando para a cultura, eu estou gerando emprego, gerando renda e aumentando os ganhos de imposto para o país? Isso é excelente, mas nem sempre essa informação chega tão facilmente para nós. Isso facilitaria a ampliação de projetos sociais e possibilitaria que outras Ludmillas, outras Déboras, outras Giovanas pudessem ser impactadas por esses projetos e criar novas formas de estar no mundo profissionalmente. Vocês concordam comigo? Com certeza. Sim, e bom que os empresários também eles já vão saber que o dinheiro deles estão sendo direcionado para algo, e não apenas paguei meu imposto, né? Sim. E assim, todo o imposto que a gente paga, sejam os empresários, sejamos nós, né, sociedade civil, de tudo que a gente compra, a gente paga uma parte de imposto. Essa caneca que a gente está tomando água tem uma dedução de imposto. E desse valor, sempre tem um pouco retirado para educação, saúde, para lazer, cultura, segurança. Então, ninguém está dando dinheiro para o artista. A gente está direcionando esse valor para a pasta da cultura e esse valor, como eu falei agora há pouco, ele rende. A gente vai contratar num projeto cultural desde os artistas que estão ali no palco, desde os atores que estão naquele filme, a gente está contratando a pessoa que dirige o caminhão que leva o cenário, a gente compra gasolina, a gente contrata figurinista, costureira, a gente contrata maquiadora. Então, é uma cadeia produtiva enorme que gera realmente emprego e renda. Isso é muito interessante. Sim. E quais projetos são esses, só para o pessoal entender? A gente tem, por exemplo, projetos municipais, como aqui em Goiânia, que é onde a gente está agora, né? A gente tem a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que aí quem faz o repasse é a prefeitura. A gente tem, em Goiás, alguns programas. Tem o Programa Goiáses, que antigamente era conhecido Lei Goiáses, agora mudou de nome. Esse é via captação, não é via prêmio. A Lei Municipal de Goiânia também é via captação. A gente tem o FAC, que é o Fundo de Arte e Cultura, que é do Estado. Nós temos a PENAB, que é o Plano Nacional Aldir Blanc, que começou como uma lei emergencial, né, durante a pandemia, mas foi tão efetiva e teve esse retorno financeiro, que então agora virou um Plano Nacional de Cultura. A gente tem a Lei Paulo Gustavo, que nasceu também na pandemia em homenagem ao Paulo Gustavo, que a gente infelizmente perdeu, né, durante a pandemia.
E os incentivos federais são diversos, mas eu vou falar de um específico, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, que é essa que eu expliquei agora como funciona, né? Inclusive, eu acho importantíssimo a gente falar disso aqui. Eu queria agradecer esse espaço para poder explicar isso, porque a gente teve e tem muita desinformação sobre essa lei. Sim, Muita demais. gente divulgando fake news, falando que é Caetano Veloso que está usando. Não é, gente, não é. Pequenos artistas também utilizam a Lei Rouanet. Ninguém está dando dinheiro para o artista. É um repasse que, como a gente exemplificou aqui, retorna dinheiro para os cofres públicos. Isso mobiliza a cultura, mobiliza a economia do país. Para a gente ter uma noção, tem uma pesquisa da FGV, se não me engano, ela é de 2019, que ela vai dizer que o setor cultural, ele gera mais renda e emprego do que o setor automobilístico no Brasil. Essa é uma informação muito importante da gente trabalhar com ela, porque ela demonstra para a gente que cultura é uma coisa muito importante. Para além daquilo que a gente já sabe, que amplia os horizontes, que faz a gente se emocionar, que traz entretenimento. Mas a gente está falando também de dinheiro. Para a vida, né? Exato. Não só isso, mas também tem a questão financeira. Também. Porque tem gente que só vê isso, né? Exato. É verdade. Exatamente. Nossa, e é tão, assim, legal, porque, querendo ou não, melhorou bastante nesses últimos anos, né? Em relação aos projetos, Sim, voltados desde pra a cultura, gestão passada, né? melhorou que, bastante. como você falou, era muita mentira, muita fake news acerca da Lei Rouanet, especificamente. Sim. Essa nova gestão federal, né, que eu tô falando, Uhum. criou essas duas leis importantes no período da pandemia para dar assistência para os artistas que passaram por muitas dificuldades, né? Sim. Mas a gente sabe que de maneira municipal e estadual, às vezes poderia ser feito mais, né, também. Sim, essas duas leis que são a PNAB, que é o Plano Nacional Aldir Blanc, e a Lei Paulo Gustavo, elas nascem nesse contexto de pandemia muito empurrado por uma luta da categoria artística e de algumas representações que a gente tinha no Senado, né, na Câmara dos Deputados, que ajudam a gente a, primeiro, ter isso como leis emergenciais, mas elas são muito efetivas e agora elas viram realmente plano de cultura, e isso é muito bom, é muito importante, né? E sim, no governo anterior a gente teve um sucateamento das leis, a gente teve um ataque, por exemplo, à Cinemateca, a gente teve um momento complexo, assim, de zerar as leis, até de destruição do MINC, né, que é o Ministério de Cultura. E aí agora a gente está nesse momento de retomada. Então, reconstituir o Ministério da Cultura, reorganizar essas leis de incentivo, que é uma coisa super importante e que, como a gente já conversou aqui, né, as pesquisas demonstram que tem essa contribuição, inclusive financeira e econômica, para o nosso país. Muito legal. E se você tivesse, né, pudesse fazer alguma lei, alguma política pública, falava, nossa, eu vou mudar isso, o que você faria? Olha, eu gostaria de fazer, na verdade, não criar uma lei, mas ampliar uma coisa que já existe há um tempo, que são os pontos de cultura nos bairros. Esse é um projeto que nasceu, se não me engano, no final da década de 90, ou já no início dos anos 2000, de pontos de cultura em bairros, e que, por meio desses pontos, as pessoas daquela região podem ter aulas de diversas linguagens. Agora, já está completando 20 anos esse movimento, né? E a gente tem até o Comitê de Cultura Nacional, que está cada vez mais ampliando o acesso desses pontões, que hoje chamam pontões de cultura. Se eu tivesse poder de legislar, alguma coisa assim, eu aumentaria a quantidade dos pontões Brasil afora, porque eu sou uma filha de pontão também. Eu participo do Pontão de Cultura da Cidade Livre, lá em Aparecida, que é um pontão que está com 20 anos de existência lá e que realiza um trabalho lindo com formação dança do ventre, danças urbanas, teatro, audiovisual. Então, eu faria isso, com certeza. E eu também criaria uma coisa que eu acho importante, que seria uma conexão direta entre os artistas e as iniciativas privadas. Porque, por exemplo, a Lei Rouanet, eu acho que ela funciona bem, mas ela poderia funcionar melhor se o próprio governo federal criasse, assim, uma plataforma
onde o empresário pudesse entrar e ver os projetos aprovados e escolher Nossa. fazer esse financiamento. Isso a gente não tem ainda e é uma coisa que eu adoraria que acontecesse. Quem sabe, jogando aí, assim, essa ideia, alguém não pega, né? Ministra de Cultura, se estiver escutando a gente, quem sabe? Ludmila para deputada federal ou ministra de Cultura do Brasil. Será? Gente, que ideia maravilhosa. Sim, muito boa. E aproveitando que a gente está falando de política pública, propostas, eu queria saber qual que é hoje a principal demanda do setor cultural, seja em Goiânia, Aparecida, Goiás no geral. Tem alguns, viu, Giovana? Eu acho que essa ampliação dos incentivos fiscais, essa facilitação entre a iniciativa privada e esses projetos que, porventura, tenham sido aprovados, eu acredito que a gente precisa também de uma facilitação nos processos de ocupar os equipamentos culturais da cidade. Então, por exemplo, agora, no ano passado, a gente quase perdeu o Cine Teatro Goiânia Ouro, não é? Então, assim, a gente transformar aquele espaço num espaço estatal seria super importante para que a gente mantenha aquilo sendo gerido pela Prefeitura de Goiânia ou pelo Estado e para que a gente possa, de fato, ter uma certeza que aquele espaço é nosso, que a gente pode ocupar, que as pessoas podem ir lá assistir. Outra coisa também que eu acho importante é a divulgação. Divulgação é uma coisa que eu vejo muitos artistas sofrerem com ela, inclusive eu, sabe? Então, assim, ter esse espaço aqui para a gente falar disso é importante. Sim, claro. Conseguir entrar nos jornais, na televisão, isso é super importante. E, às vezes, é difícil. Então, quando a gente consegue ter verba para colocar, vamos supor, pode falar nome de jornal e TV aqui, né? Pode. Então, vamos Aqui supor. Independente. Essa semana, sabe que saiu uma capa de magazine no Jornal Popular falando da Fernanda Pimenta, que é uma das atrizes que está no elenco fixo do Coração Acelerado. E isso é muito bom, gente, porque amplifica o trabalho da Fernanda. Eu tenho certeza que na hora que ela voltar para Goiânia com o espetáculo dela, vai dar plateia cheia. Então, assim, ter programas que facilitem a nossa entrada em TV Anguera, nos jornais, principais jornais, espaços como esse que vocês estão abrindo para mim hoje, para a gente falar, sabe? Eu acho que são algumas das demandas do setor cultural que podem... Em Aparecida, especificamente, a gente está lutando muito por um plano municipal de cultura, que a gente ainda não tem. Isso é uma coisa muito importante que a gente tenha. Porque isso define quanto vai ser gasto com cultura naquele município. Isso define para que projetos e como serão realizados esses projetos, sabe? Então, essas são algumas das coisas que eu gostaria de ver acontecerem, assim. E eu acredito que os meus colegas da categoria também. Imagina, viu? Alô, Leandro Vilela. Sim, Ó. Prefeito. Muitos artistas aqui de Goiânia me falam sobre um espaço cultural, né? Que a gente não tem um espaço de grande porte, assim, para fazer Sim. show. A maioria vai pro Serra Dourada, né? Que não tem capacidade nem de receber jogo, ainda mais show, né? Sim, Eles estão sim. construindo lá, né, amiga? Não sei. Estão melhorando, né? Tá Tem uma melhorando, reforma né? lá que não sai nunca, mas tá em verdade. andamento. E, por exemplo, a gente tem alguns espaços muito legais, mas eles são um pouco inacessíveis. Vamos pensar aqui no Teatro Goiânia, que é um teatro importantíssimo da nossa cidade. A pauta é muito cara. Como que a gente consegue pagar a pauta que é o aluguel, né? É melhor falar assim, que às vezes as pessoas também que estão acompanhando a gente não sabem o que é pauta, né? Mas o aluguel do espaço, que a gente chama de pauta, é cara. Então, se eu estou fazendo um projeto independente que não tem lei de incentivo, como que eu vou pagar mais de R$2.000, R$2.500 para ocupar aquele espaço, contando com bilheteria? Aí a bilheteria vai ficar toda para pagar o espaço e o cachê das pessoas envolvidas naquele trabalho, sabe? Então, tem o espaço, mas tem que viabilizar maneiras da gente ocupar os espaços também. Isso seria muito importante. Reformar alguns espaços que estão precisando de reforma. Ou mesmo investir em espaços culturais que são independentes e que prestam um serviço fundamental para a cidade. Posso citar alguns deles, por exemplo, o Centro Cultural Oficina Gepeto, que fica no setor Pedro Ludovico. É um espaço maravilhoso. Se tivesse um financiamento ali, porque assim, vários artistas já ocupam aquele espaço no suor, sabe? Assim, então, se a gente tivesse financiamento para isso, seria excelente. Então, eu fico pensando também sobre isso. Como aproveitar os espaços que a gente já tem. Como facilitar que a gente, por exemplo, possa ocupar o Oscar Niemeyer. E que a gente tenha condições e transporte público para chegar no Oscar Niemeyer. São questões importantes, eu acho, de a gente pensar assim também. Isso é verdade, né? Porque, nossa, é tão difícil entrar, né? Sempre tem que conhecer alguém,
Ou é só se for algum artista nossa? E eles tinham que dar mais esse espaço para os artistas, né? Com certeza. Vamos lutar para isso, né? Sim. A gente consegue. Não é que a gente não consiga acessar Não, esses sim, espaços, mas mas é- é super difícil. Então, mas é mais difícil, É exatamente. super difícil. Ainda mais quando você tem que pagar a pauta. Ou quando você precisa fazer ofício para fulano que manda um ofício para cicrano. E aí, menina, o que você gasta de tempo com Nossa. esse ofício, você fala, meu Deus, como é que eu trabalho? Nossa, esse de ofício, meu Deus. Reformou a quadra lá do Parque Ateneu. Não sei se Sim. você conhece o Parque Ateneu. Eu conheço, mas onde fica a quadra eu não sei. Tem um ginásio lá, reformaram. Gente, todo mundo quer, como que faz? Débora vai perguntando e tal. Fui tentar saber, né? Como que eu faço, gente? O pessoal quer alugar o espaço, marcar um horário. Tem que enviar o ofício para a secretaria fazer isso, para liberar, para ver se está disponível. Eu falei, gente, Sim. Parece que eles dificultam de Nossa, propósito para a pessoa não. não ocupar o espaço, né? gente do céu, inaugurou para quê? Uma pessoa, pensa os meninos lá querendo brincar. Não, tem que mandar Pois um é. ofício. E é um espaço público, né? Pois é. É um espaço que a gente está pagando para esse espaço existir e para ele ter sido reformado. Então, não é que a gente não possa mandar o ofício, a gente até pode, mas vamos facilitar a burocracia. Tem gente que, às vezes, quer ocupar aquele espaço que nem sabe como que elabora um ofício. Não, Então- detalhe, político tal, tem que falar com o chefe de gabinete de político tal, para ver, né, por que tem que falar com o político. O que é que o político tem a ver com o espaço? Oh, nossa, eu não tenho paciência para essas coisas, mas... É complexo. Eu acho que, assim, falando muito da minha experiência, né? Para a gente que trabalha no setor cultural, a gente vai ter que entender burocracia. Não tem jeito, não dá para... A não ser que você não queira se manter no mercado. Para se manter no mercado cultural, tem que entender de burocracia. Tem que entender de CNPJ, de nota fiscal, de ofício, de reunião. Tem que ir em reunião com fulano, com cicrano, com beltrano. Tem. A gente tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que entender essas burocracias, é importante que a gente também lute para que essas burocracias facilitem para que mais pessoas possam acessar esses bens culturais e possam entrar nesses espaços também. Só para não parecer que eu também só estou reclamando. Só estou reclamando, né? Não, jamais. Mas, assim, só trazendo um ponto de vista mesmo para as pessoas entenderem como que tem tantas coisas por trás, não é? Simplesmente ir... Não é só brilhar no palco. Esse momento de brilhar no palco é maravilhoso. Mas para a gente conseguir ele, tem que cuidar de algumas burocracias por trás, sim, é importante. Entendi. Você estava falando de projetos, você escreve projetos também? Você pega para escrever também? Também. Eu faço escrita de projetos, eu já trabalhei com isso, fazendo projetos para terceiros, mas agora, como a coisa escalou um pouco, eu estou num bom momento profissionalmente, então eu basicamente estou fazendo escrita dos meus projetos só, e às vezes pedindo parceria para algumas pessoas escrever os projetos para mim, porque tenho 1, 2, 3 projetos em andamento e nem sempre eu consigo sentar para escrever, mas na maioria das vezes sou eu que escrevo os meus próprios projetos e também sou eu que assumo a minha produção executiva. É uma trabalheira, mas é bom. É bom porque daí eu consigo também dinamizar o meu trabalho, saber quanto que eu quero ganhar e quanto que as pessoas merecem ganhar pelo seu trabalho também. Então, faço isso também. Ela faz tudo, empresária. Professora, empresária. empresária, produtora, artista, tudo. E, Ludmila, hoje você é reconhecida, né? Teve novela aí, mas eu imagino que não foi sempre assim, né? Para artistas que vieram de baixo, normalmente tudo é mais difícil, não Sim. tem gente conhecida na política, não sei se você teve alguém que te ajudou, mas eu queria saber, assim, se você sempre conseguiu viver da arte, porque a maior parte dos artistas independentes a gente sabe que não consegue, né? Tem que conciliar verdade, ali, às vezes, com outro emprego. Você sempre conseguiu viver só da arte ou você trabalhou em outras funções também? Giovana, eu trabalho desde os 13 anos. Eu já trabalhei com tudo que vocês imaginarem. Meu primeiro trabalho foi de bordadeira. Eu já fui atendente de call center, já fui vendedora, já fui recepcionista, já fui tudo quanto vocês imaginarem. Já vendi em feira, só não vendi o corpo, que nem eu falei agora há pouco. Mas já trabalhei em muitas áreas. Durante um bom tempo da minha vida, eu precisei conciliar o trabalho com as artes com um outro emprego. Porque uma pessoa que vem de realidade de periferia precisa se virar para pagar o seu aluguel, pagar suas contas, né? E o trabalho com arte, muitas vezes, acaba ficando ali num segundo momento. Agora, já tem um tempo que eu tenho conseguido trabalhar só com arte. E aí, isso é muito interessante pensar, assim, que eu entendi que não dava para ficar só
no palco, não dava só para atuar. Se eu quero realmente trabalhar com arte no Brasil, isso é uma realidade. Eu tenho que dominar um pouco a cadeia produtiva. Então, eu concilio dentro do trabalho artístico algumas frentes. É por isso que eu faço produção, é por isso que eu faço escrita de projetos. Eu, como sou professora também, até o ano passado eu estava professora substituta na UFG, no curso de licenciatura em teatro e direção de arte. Então, a gente vai conciliando esses trabalhos para se manter na área. É, de fato, uma coisa construída, ninguém me deu isso, né? Mas eu sei que é uma construção coletiva, porque eu tive muito apoio da minha comunidade, da minha família. Nunca deixei de trabalhar, mas sempre tive o apoio de vambora. Passei num festival em tal lugar. Eu vou lá te substituir no seu emprego tantos dias para você ir fazer esse festival. Eu tenho uma vizinha que é muito querida, e a minha tia, que também é vizinha, que eu tenho uma memória muito especial, assim, para falar dessa coisa do apoio da comunidade. Em 2012, foi quando a gente aprovou o primeiro projeto em festival. Um festival em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né? E era um festival que não tinha verba, mas a gente queria muito fazer, porque era uma primeira oportunidade de mostrar o trabalho fora de Goiás. E aí a gente rebolou um pouco ali e conseguiu a ajuda de várias frentes para conseguir ir. E essa minha vizinha, que chama Ângela, e a minha tia, que chama Tânia, numa noite antes de eu ir viajar, elas foram lá na minha casa, na casa da minha mãe, na época, bateram no portão e falaram, a gente não pode ajudar com muito, mas eu trouxe R$20. Nossa. Aqui, minha tia, eu trouxe R$20 para você comer um lanche. Entendem a importância disso, né? Desse apoio. E eu acredito, Giovana, que conseguir hoje trabalhar exclusivamente com arte tem muito do meu esforço, mas tem esse papel fundamental da minha comunidade, da minha família, me dando apoio sempre, sabe? Eu acho que eu sou muito privilegiada nesse sentido, não um privilégio que ninguém me deu nada, mas um privilégio de que essas pessoas acreditaram no meu trabalho desde quando eu nem sabia que podia ser trabalho. Então, isso é muito especial, sabe? Nossa, esse apoio é tão importante, né? Muita gente não tem, né? Não, eu mesma, na maioria época dos que eu pensava em artistas. ser atriz, sempre gostei, né, Sim. de atuar, de TV, essas coisas assim. Queria também ter uma parte que eu pensava muito em biologia também, que eu gostava bastante também de meio ambiente, essas partes assim. Você vai ser atriz pra quê? Pra você... Pro chefe? Uhum. Toda atriz... Gente, Sim. é muito Você tem difícil. nome de atriz, né, inclusive. Débora Evelyn. É verdade. Minha mãe colocou por causa da Débora Evelyn mesmo, da atriz Aham. que tinha uma novela na Globo na época que ela amava. Aí, não, Débora Evelyn, vai ser Débora. Eu acho que a gente teve uma candidata também será que foi a deputada há uns anos que chamava Débora Evelyn, que eu lembro que ela era do DCE da UFG, parece? Sério? Eu acho que sim. Eu acho que era Débora É Evelyn o nome difícil, dela. Débora Evelyn, viu? Belíssimo esse nome, inclusive. Nome de artista, né? Nome de artista, não é igual o meu, que Será é que é o Giovana, seu? nome de qualquer Amiga, coisa. não. todo Mas mundo e o tem. sobrenome, Giovana? Giovana. Campos. Giovana Campos, é um bom nome também. Ó, Natureza, a gente tem o amiga. quê? Giovana Eubank, Giovana Débora Antonella. Olha aí. Giovana Antonella, maravilhosa. Nome artístico, gata. Ludmilla é um bom nome também, né? Eu tenho aí uma xará que, Você né? canta? Não canto. Adoraria cantar. Assim, eu engano, né? O artista de teatro, a gente é bem cara de pau. Você sabe disso. Você já fez teatro, você sabe. A gente inventa de tudo. Então, se tem um espetáculo que tem uma música específica, a gente vai estudar aquela música até aprender a cantar só ela. E se você mandar cantar outra, não dá conta. Então, a gente sabe um pouquinho de cada instrumento para aquele espetáculo específico. Então, mas eu não sou cantora, não. Sou só atriz mesmo. E tá bom. Já temos uma cantora Ludmilla aí famosa, né? Senão eu vou disputar espaço com ela. Ludmilla, e assim, todos nós temos referências, né? A Sim. gente olhava pra alguém quando era criança e falava, eu quero ser igual a você quando crescer. Quem que é a sua maior referência no meio artístico? Qual que é aquela atriz ou ator que você olhou e se espelhou? São muitos. Eu acho que a minha primeira referência está dentro de casa. São os meus pais e a minha avó, que são contadores de história natos, assim. Nunca fizeram um curso de teatro, mas se vocês sentarem com eles, vocês vão ouvir cada história cabulosa, que é muito bom. Então, acho que essa é a minha primeira referência. Agora, no campo artístico mesmo, tem algumas referências. Dona Fernanda Montenegro, que a gente não pode deixar de falar, Não né? pode. É uma grande referência. Eu sou apaixonada por hip hop, então Racionais MCs é uma grande referência. O Emicida é uma grande referência para mim. Tem uma atriz que eu sou apaixonada, que chama Naruna Costa,
que é uma grande referência também. E outros atores, né? Como, por exemplo, Wagner Moura, Lázaro Ramos. São atores que a gente cresceu vendo e pensando, nossa, quando eu crescer, eu acho que eu quero fazer isso da minha vida, sabe? São muitos. E o meu diretor de teatro, meu primeiro diretor, que é o Sérgio Ayala, é uma das referências mais importantes, certamente. Foi a primeira pessoa que me mostrou que o teatro podia ser um meio de estar aqui, de viver, né, de conversar, de dizer as coisas que eu gostaria de dizer. Arrasou. E assim, quase finalizando, eu quero saber qual que é o seu maior sonho. Se você tem, se já realizou, se você tem alguma coisa em mente. Um que você fala, Oscar? Olha, hein? Responsabilidade. Todas as atrizes, eu acredito que sonham com o Oscar. Mas esse é um sonho que é assim, né? Tem um ditado que fala que a gente tem que mirar na lua para alcançar o topo da árvore, né? A gente mira, então, na lua, no Oscar, mas eu tenho muitos outros sonhos, assim. Eu acho que o meu principal sonho é poder viver só de teatro, só de arte, sabe? Assim, esse é o meu sonho. Eu já vivo disso, mas ainda passo muito perrengue. Então, assim, eu quero ter esse momento de falar... Hoje eu estou tranquila, vivendo só de arte, com tranquilidade, podendo fazer meus projetos sem passar tanto perrengue. Esse é um desejo grande. Eu tenho desejado muito entrar no circuito nacional e a gente começou a conseguir isso agora. No ano passado, a gente fez a nossa primeira apresentação do meu espetáculo para as infâncias, que é a Caixa Mundo Eu, que comentei agorinha. A gente foi para São Paulo com ele. E no próximo mês, em março, a gente está indo para a Bahia. Então, a gente está nesse movimento de ampliar para o circuito nacional. E eu quero muito ter a oportunidade de continuar fazendo trabalhos no audiovisual, no cinema, na TV, né? Agora que teve essa pequena participação, que venham outras coisas. Eu acho que todo sonho do artista é poder viver daquilo que sabe fazer, que estudou para fazer e que ama fazer, sabe? Esse é o meu desejo maior, eu acredito. eu quero saber se tem alguma coisa que você queira destacar, que você queira frisar. Eu acho que a gente falou bastante aqui, né, sobre essa questão das políticas públicas, e eu queria muito frisar, assim, que as políticas públicas são muito importantes para a gente, não só para a gente que trabalha com arte, porque isso financia o nosso trabalho, mas para você também, que gosta de consumir arte em todas as suas linguagens, na música, na dança, no teatro, filme. Então, quando você escutar as pessoas falando sobre as leis de incentivos, editais, não acredite em qualquer coisa. Faça uma boa pesquisa e entenda que o seu imposto, quando ele está sendo destinado para uma prática cultural, ele está garantido que crianças como eu, que vim da periferia, encontrei o teatro e o teatro salvou a minha vida, também possam ter essa oportunidade. Essa é uma coisa que eu gostaria muito de frisar aqui. E eu também queria convidar todo mundo para seguir as redes sociais, né? Ludmila Marques, atriz, em todas as redes sociais. Ali eu conto um pouquinho dos bastidores do meu trabalho. E vou ficar feliz em ter a audiência de vocês. E quero fazer um convite especial para o pessoal que mora na cidade de Goiás. Na próxima sexta, dia 20, às 15h, a gente vai estar com uma apresentação do espetáculo Caixa Mundo Eu no Cine Teatro São Joaquim. É esse o nome, né, do teatro? Então, quem tiver aí de bobeira às 15h, vai lá encontrar a gente. E agradecer mais uma vez por esse espaço tão importante, parabenizar vocês pelo projeto e desejar vida longa também. Amém. Muito obrigada. Agradecemos você por ter tirado um tempinho, né, para vir aqui no nosso Uai Podcast Goiás também. E mostrar, né, para os jovens, né, que a arte é importante, que dá, né, você não pode desistir dos seus sonhos, você tem um sonho, você tem que ir atrás. Para finalizar, eu quero que você deixe um recadinho para essas pessoas que querem viver da arte, principalmente esses jovens, né, amiga? Sim. Olha, eu fico pensando assim, quando eu descobri o teatro pela primeira vez, meu coração bateu de um jeito que eu não conseguia fazer outra coisa. Então, se você que está assistindo e vendo a gente aí, se o seu coração bate forte por qualquer coisa, seja no campo da arte ou em alguma outra área, se joga. Não vai ser fácil, não vai ser flores, vai ser bem difícil, mas a mesma dificuldade que você vai ter para fazer uma coisa que você quer e que você gosta, é a dificuldade que você vai ter para fazer outras coisas também. Então, se o tempo vai passar e a dificuldade vai ser a mesma, compensa mais a gente enfrentar aquilo que a gente está a fim de fazer, sabe? Estuda, acredita, faça boas parcerias, não cria confusão na sua cidade, faça boas relações com as pessoas e trabalha, por favor. Não é? Importante, gente. Não, porque na nossa área, na área de vocês também deve ter muito teretetê, não tem? Nossa, Meu Deus do céu.
Se tem uma área que tem interesse é de jornalismo, viu? É igual no teatro, gente. Não é pouca coisa, não. Obrigada, Ludmila. Obrigada. As portas estão sempre abertas. Pode enviar seu material, nós divulgamos no site, né? Que nós estamos aqui para isso, né? Para mostrar o que é bom também, né, amiga? Com certeza. Não só de coisa ruim vive o jornalismo, né? É Literalmente. verdade. Muito menos o uai, né? Obrigada, Giovana. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Ludmila, por ceder um pouquinho do espaço dela. A gente sabe que é atriz global, né? Tem a agenda apertada, toda hora é imprensa, paparazzi. E ela veio aqui gentilmente falar com a gente sobre um assunto tão importante, tão necessário, que na época da pandemia a gente percebeu ainda mais a necessidade, né? Então, estávamos ali em casa e se não fosse a cultura, o que seria das nossas vidas, né? Sim. Misericórdia. É Obrigada, verdade. Ludi. Muito obrigada, Débora, Giovana. Um prazer conhecer vocês pessoalmente, viu? Prazer é nosso. E é isso, meu povo. Espero que tenham gostado e entendido também sobre as leis, né? Que é muito importante para o nosso país, para diversas pessoas. O Uai Podcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima. Taranana.